Abra sua Bíblia lá em Hebreus 10, 35. Vamos ler até ao 39. Hebreus 10, 35 ao 39. Então, vamos ler, diz assim, Hebreus 10, 35 ao 39. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro do pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Glória a Deus. Amados, nós que servimos ao Deus vivo, nós que somos cristãos, nós sabemos que a nossa vida, ela não se limita apenas aqui nesse mundo, amém? Nós cremos e a palavra ela está nos afirmando que aqueles que perseveram, aqueles que permanecem firmes, vão alcançar algo muito especial, que é a vida eterna. Mas nós sabemos que a nossa vida ela não se limita só aqui a essa terra, só a esse mundo. Nós cremos que a vida ela continua, e essa vida que continua é uma vida maravilhosa. Nós cremos sim que após a nossa vida aqui nessa terra, após a nossa passagem aqui, tem algo que nos espera, seja para um descanso eterno, ou seja para um juízo, ou seja para um julgamento. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, nós que cremos no Deus vivo, nos mostra que para nós que cremos nesse Deus vivo, Ele tem uma grande promessa para nossas vidas, amém? E para nós obtermos, alcançarmos essa promessa de Deus, que é a vida eterna, que é algo muito grande, muito precioso, nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus, amém? Só destacando o primeiro versículo que nós lemos, o 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E eu não quero perder a minha recompensa. E eu creio que você também não quer perder a sua recompensa. Quando nós falamos em fidelidade, quando o tema fala, né, novos começos de fidelidade, nós podemos analisar que o significado da fidelidade, mas a fidelidade, ela está ligada à lealdade a alguém, lealdade a algo, e aqui nós estamos falando da fidelidade com Deus. E quando eu estava estudando, né, essa mensagem, eu relacionei a fidelidade com Deus também a um casamento. Quando casamos, nós temos uma aliança, né, com o nosso cônjuge. E essa aliança, ela requer fidelidade. E quem casa, não casa pensando em separar amanhã. Casa pensando, né, sonhando em desfrutar, construir uma família, desfrutar daquilo de bom que Deus proporciona para o casal, para o cônjuge. Então assim também deve ser a nossa vida com Deus. Às vezes há pessoas que elas conseguem ser tão fiéis aos seus hobbies, né? Ela consegue ser tão fiel, cadê os fominhas de academia, né? Não perde um dia. Então, hoje, Jesus, Ele te convida para você refletir como está a tua fidelidade. O fato de algumas circunstâncias acontecerem em nossas vidas e ali você falhar,
né? Você falhar com a tua fidelidade com Deus, isso não quer dizer que você deve parar de buscar ser fiel, de buscar a fidelidade com o Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem chamado, né? O homem da fé, o pai da fé, Abraão. Chamado como pai de multidões. Abraão, Deus dá uma promessa a ele e a sua esposa. Deus dá uma promessa que ele teria um filho. Mas essa promessa, ela demora muito se cumprir na vida desse casal. E aí eles resolvem dar uma mãozinha para Deus, né? Sara chega com uma brilhante ideia e Abraão aqui, ele é muito obediente à sua esposa, né? Ele não pensou duas vezes, né? Mas não era o plano de Deus. Aqui Abraão foi falho, ele falhou com Deus, ele quebrou a sua fidelidade. Mas isso não fez com que a promessa de Deus não se cumprisse na vida dele, porque Abraão reconhece, Sara reconhece, e ali Deus cumpre a promessa na sua vida. Então o fato de algum momento, por algum motivo, a tua fidelidade com Deus, você falhar com a tua fidelidade com Deus, não quer dizer que você não deve mais buscar a fidelidade com Deus. Pois sermos fiéis a Ele só é possível por meio dEle, por meio da sua fidelidade para conosco. Amém? A fidelidade de Deus para conosco, amados, ela nunca vai falhar. Lá em Gálatas, abra sua Bíblia, lá em Gálatas 5, a partir do 22. Aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar que a fidelidade, ela é um fruto do Espírito em nossas vidas. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, queridos, se está faltando na tua vida espiritual fidelidade para com Deus, você pode orar e buscar em Jesus, porque a fidelidade, ela também é um dos frutos que deve estar presente na minha vida. Um fruto que deve estar sempre presente. Essa árvore tem que produzir esse fruto. Aí eu te pergunto, esse fruto, ele é presente na sua vida, o fruto da fidelidade? Olhando para você, você tem sido fiel para com Deus? Quais têm sido as suas lutas para você ser fiel com Deus? Cada um de nós conhecemos a nossa vida, né? Haverá pessoas que, assim como Abraão, poderia chegar e dizer para Deus: Deus, mas eu falhei contigo, eu fui infiel, porque foi a minha esposa, foi ideia da minha esposa. Tem um álibi, né? E muitas vezes, queridos, nós queremos nos justificar nas pessoas ou nas coisas por conta da nossa infidelidade a Deus. Então, nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida. Deus fala, nós vamos ver Deus falando fortemente a nós como manter nossa fidelidade. Como você pode manter a sua constância na fidelidade, sendo uma pessoa fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel àquilo que o Senhor tem se revelado a você, através da fé. Amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Então, amados, a palavra está afirmando, de fato, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus.
Então a fé, ela é o combustível. A fé é o combustível do cristão. Deus fala a Abacuque que o justo viverá pela fé. Novamente a fé ela está presente, é algo que Deus nos afirma. Abacuque, ele está vivendo aqui. Abacuque vivia no reino de Judá. Judá era uma das 12 tribos de Israel. Então Abacuque está vivendo ali na sua cidade, na sua nação, em Judá. Estava vivendo um governo muito terrível, um governo corrupto, um governo injusto, um governo imoral. Quem estava reinando, o rei que reinava em Judá, era o rei Joaquim. Então ele não temia a Deus. E Abacuque, um profeta do Senhor, ele começa a questionar, a olhar para a sua nação, a ver a maneira como a sua nação estava caminhando a mal, a pior. E Abacuque, ele toma uma decisão. Se você ler todo o capítulo, Abacuque, ele toma uma decisão, ele vai para uma torre de vigia, e ali ele tem tempo com Deus, ele tem tempo de oração, ele tem um tempo de conversa com Deus. E Abacuque começa a questionar, porque aos seus olhos era como que se Deus estivesse inércia à situação, como que se Deus não estivesse fazendo nada, como se Deus não estivesse se importando o que estava acontecendo ali. Então Abacuque, ele toma essa decisão e Deus lhe responde. Deus fala com ele. Abacuque 2, do 2 ao 4, o Senhor diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Mas o justo viverá pela sua fé. Deus dá uma notícia a Abacuque, a qual ele não esperava. E Deus está dizendo: olha, algo pior ainda virá. Algo vai acontecer, e esse algo pior que iria acontecer era os babilônios. Eles iam tomar Judá, e a coisa ia ficar muito pior. Mas Deus estava dizendo para Abacuque: olha, vai ficar difícil, vai ficar ruim, mas o justo, ele viverá pela fé. Amém? Amados, muitas vezes o fato de você ser fiel a Deus não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, que nós não vamos ter dificuldades na nossa vida. Então o Senhor está dizendo: mas aquele que permanecer firme, aquele que for fiel, aquele que tiver fé, ele vai vencer, ele vai passar essa dificuldade. Queridos, Deus quer que nós sempre avancemos. Amém? Não importa qual a situação, que você não desista, que você não pare, que você não recue. Não recue de orar, não recue de buscar, não recue de servir, não recue de estar ali na presença do Senhor. Porque é o que o inimigo quer, que você recue. Então, nós não devemos recuar, nós devemos seguir esse exemplo. E não amados, não pense se alguém em algum momento falou para você: olha, você está questionando Deus, você está pecando. Não é errado nós questionarmos Deus. Aqui Abacuque, ele vai para aquela torre justamente fazer isso. Ele vai questionar Deus: Deus, por que nós estamos vivendo essa situação? Por que nós estamos nessa situação? E Deus respondeu. Eu creio, amados, que no momento em que nós nos encontramos questionando Deus, o Senhor vai falar com você. Amém?
Porque questionar quando nós temos intimidade. Abacuque, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele era um profeta. Ele tinha intimidade. E quando nós temos intimidade, realmente nós falamos a Deus o que nós sentimos. Nós falamos a Deus como nós estamos. Nós falamos a Deus o ponto que nós estamos para chegar. Talvez você já chegou para Deus: Deus, eu quero desistir. Mas o Senhor te diz essa noite: avance, o justo viverá pela fé. E assim, amados, como a gente vê esse cenário onde Abacuque está olhando a sua nação, nós também precisamos olhar para o cenário em que a nossa nação se encontra. Também um governo que tem trazido muitas dificuldades, muitos problemas para o nosso país. E nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós não sabemos como o nosso país vai estar daqui a 20 a 30 anos, não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos: o justo viverá pela fé. Amém? Como manter sua esperança? Como devemos manter a nossa esperança naquilo que nos espera, na promessa de Deus para nossas vidas? Como nós devemos manter a esperança? Através da fé. Amém? O versículo de Hebreus que nós lemos ainda agora, Hebreus 10, vamos destacar o 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Que nós possamos tomar posse dessa palavra, queridos, e dizer: nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos, amém? Nós somos daqueles que permanecem firme, crendo que algo maior o Senhor tem para nós. E o Senhor, Ele precisa, com certeza, o Senhor, Ele deu o seu Filho lá na cruz por mim e por você, para que nós possamos continuar falando do seu amor, continuar falando às pessoas que não têm esperança, aquelas pessoas que já desistiram, aquelas pessoas que não acreditam mais. E, amados, nós permanecer a nossa esperança no Senhor, na sociedade em que nós vivemos hoje, é um grande desafio. Aonde você se posicionar lá no teu trabalho, aonde você se posicionar na tua família, aonde você se posicionar com seus amigos, as pessoas, elas vão se afastar de você. E é aonde você vai precisar buscar manter a sua esperança. Eu não sei quais são, vamos dizer assim, não vou dizer ameaças, né? Mas muitas vezes você é intimidado a permanecer com a tua esperança em Jesus. Às vezes você é intimidado a permanecer na fidelidade com Jesus, pela tua postura, pela forma. E, amados, é o que o Senhor espera de nós como igreja. É o que o Senhor espera de mim. É o que o Senhor espera de você. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, custe o que custar. Nós temos um exemplo muito grande de alguém que permaneceu firme com a sua fidelidade no Senhor e a esperança no Senhor, que foi o Jó. Jó, ele teve 3 áreas de sua vida que, se talvez você tivesse uma área da tua vida tocada, você já abandonaria a sua esperança, você já abandonaria a fidelidade ao Senhor. Jó teve suas finanças tocadas. O inimigo veio e tirou tudo. E depois ele veio e tocou na sua família, levou toda a sua família. E depois ele vem e toca na sua saúde. Mas Jó permanece firme, fiel a Deus, mantendo a sua esperança. Ele diz: nu eu nasci, então nu eu vou partir. O Senhor que deu, o Senhor que tira. Amados, eu não sei quais áreas da tua vida você está
sendo infiel com o Senhor. Eu não sei qual área da tua vida, talvez a tua esperança já está lá tão baixinha, mas o Senhor, Ele te convida para você ter novos começos na tua fidelidade com o Senhor. Talvez você já serviu ao Senhor há muito tempo, talvez você já esteve em um ministério, mas hoje você não quer mais. Talvez você vem porque alguém te convidou, alguém te forçou, mas o Senhor não quer que você venha assim. O Senhor quer que você continue fiel a Ele, que você continue com esperança a Ele, porque esse mundo, ele precisa ouvir do Evangelho de Deus. Esse mundo, as pessoas precisam saber daquilo que Deus tem feito na tua vida. Então eu te convido nesse momento você ficar em pé e nós termos um tempo de oração. Eu te convido você olhar para dentro de você. Às vezes é muito fácil nós julgarmos as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e julgamos e fazemos comentários, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Aqui, amados, a palavra não está falando sobre religiosidade. Ser religioso não é ser fiel a Deus. Está falando de intimidade, está falando de você manter a sua fé, está falando de você manter a sua esperança em algo tão grande que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor tem preparado para você. E nessa noite eu te convido você a olhar para dentro de você. Tem faltado esse fruto do Espírito na tua vida? Busque a Deus, se derrame a Ele, faça como o Abacuque fez, vá falar com Deus, abra o seu coração. O salmista Davi, ele chega aos pés de Jesus e ele diz assim: Senhor, vê se há algo mal em mim, vê se eu tenho alguma atitude má. Às vezes nós estamos tão no automático e nós esquecemos de olhar para a nossa vida. Mas saiba que o Senhor, assim como Ele trabalhou na vida de Abraão, na sua fidelidade, o Senhor quer trabalhar na nossa vida. O Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, esqueça quem está ao seu lado. Se tem alguém nos visitando, alguém que está conosco essa noite, que você estava distante da presença do Senhor, você se afastou, você saiu da presença dEle, e essa noite você quer voltar à fidelidade com Deus, você quer voltar a ter esperança nas promessas de Deus sobre a tua vida. Se você sente desejo de voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão ou venha aqui no altar, que nós queremos orar por você. Saiba que esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que os seus filhos estejam na sua presença, que os seus filhos estejam tendo intimidade. Aleluia. Enquanto o louvor vai ministrando, vai orando, abre o teu coração. Abre o teu coração para o Senhor. Talvez está tão difícil, a luta está tão grande. Você tem pensado sim em desistir, mas o Senhor diz: não pare, avance. O justo viverá pela fé. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe. O Senhor conhece as tuas dores, o Senhor ouve a tua oração, o teu clamor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós queremos, Senhor, como igreja, nos colocar na tua presença, Senhor. E como igreja, Jesus, nós te pedimos perdão, Pai, pela nossa infidelidade, Senhor. Oh Deus, nos perdoa, Jesus. Trata conosco, Pai. Fala conosco, Jesus, nos mostra, Senhor,
aonde estamos sendo infiéis, aonde nós estamos falhando, Pai. Deus, se tem faltado fé, Senhor, para o meu irmão, Pai, tem fé a Ele essa noite. Oh, Espírito Santo, sem fé é impossível nós te agradarmos, Jesus. Coloca fé, Pai. Nós repreendemos toda incredulidade, toda decepção. Oh Deus, não permita, Pai, que essa luta faça com que meu irmão venha retroceder, venha voltar atrás, mas que ele continue avançando, crendo no Teu poder, crendo no Teu agir, crendo no Teu livramento. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Pai, essa noite. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que Tu venha, Senhor Deus, alcançar aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, assim como nós cremos, Pai, na salvação, assim como nós cremos no encontro contigo, Pai, nós queremos que a nossa casa também creia juntamente conosco. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh Espírito Santo, que nós possamos, Pai, ser um instrumento, Jesus, um instrumento na sociedade, Pai, para anunciar a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, ser um instrumento na vida daquele meu irmão que talvez está triste, abatido, pensando em desistir. Pai, vem nos usar, Senhor, nos usa, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, aqueles irmãos, Senhor Jesus, que têm tido coragem de dizer a Ti, Deus, eu tenho sido infiel. Eu os abençoo, Pai, que Tu venha, Senhor Deus, acender no seu coração o desejo, Pai, de permanecer firme contigo. Em nome de Jesus, toda mentira de Satanás lançada sobre sua vida, sobre sua mente, nós repreendemos. Tu estás sempre de braços abertos, Senhor, a nos perdoar. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você que crê, que recebe, aplauda o Senhor. Aleluia. Agradeça a Deus pela sua bondade.